Falar agora sobre economia, porque um relatório destaca que inflação e política fiscal impedem queda de juros. As incertezas mantêm a taxa Selic em alta e para explicar melhor todo esse assunto, o Jornal da Manhã, segunda edição, conversa agora com a economista Ariane Benedito, especializada em mercado de capitais. Muito bom dia, Ariane. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês para comentar a economia. Prazer é nosso. Ariane, nós tivemos no ano passado uma forte influência ainda da pandemia, da guerra, combustíveis, alimentos, né? Toda essa situação, se imaginava que haveria uma inflexão em relação à curva da Selic do Banco Central, uma queda seria iniciada em 2023, mas tudo mudou. Nós vivemos inclusive um embate entre o novo governo, o Banco Central, a autonomia sendo questionada. Infelizmente, o brasileiro vai ter que se acostumar com inflação alta, Ariane? Exatamente, Marcelo. As projeções de início de ano mostram ainda uma contaminação das expectativas para o horizonte relevante, que é como o Banco Central chama, né, 2024, 2025 e para frente também. O cenário piorou devido a esse impasse em relação às diretrizes fiscais. Está até difícil de fazer projeção para frente, porque a gente está operando sem dados ainda incertos, para saber a magnitude dessa problemática chamada inflação para frente, né? Estamos vivendo um arrefecimento desse dado em comparação às medições anteriores, que é fruto da atuação do Banco Central antes, né? Existe essa questão da defasagem também da atuação da política monetária e o tempo que leva para atingir a economia real, né? Para trazer de fato os preços para baixo. A questão toda é que o Banco Central ele consegue determinar, né, ditar apenas uma parcela dos juros, não juros completo, né, para a formação dos juros final para a população. E essa outra parcela é a expectativa. Mesmo com uma queda dos juros por parte do Banco Central ainda esse ano, não necessariamente a gente vai ver esses juros mais baixos para frente, se nós ainda continuarmos com as expectativas desancoradas, né? E isso acontece por causa que quem está oferecendo esse crédito não se sente confortável em relação à conjuntura macroeconômica e aumenta o nível de risco para frente, né? E por isso que esse juros final não depende só do Banco Central cortar, né? E essa questão do aumento generalizado de preços, que é a nossa inflação, ele acontece não só pelo fato da gente ainda estar vivendo uma melhora de nível de atividade, que é esperado que aconteça um arrefecimento maior, também devido à magnitude, mas o mundo todo nesse crescimento, né, dessa mesma forma, e que também contamina, e os estímulos dados pelo novo governo que estimula consumo. Então, são várias variáveis que impactam no sentido altista essa inflação. E para combater, a gente tem a principal ferramenta de política monetária, né, que é a taxa básica de juros. É necessário que nós tenhamos as duas políticas andando no mesmo sentido, tanto a monetária quanto a fiscal. A fiscal a gente ainda não tem muitas diretrizes e do lado de política monetária, o alerta do Banco Central é que a gente pode vir a discutir o corte de juros, mas para isso acontecer é necessário que sejam expostas ali as diretrizes desse arcabouço fiscal. E falando sobre expectativas, Ariane, na semana passada, aqui no evento do mercado financeiro importante aqui em São Paulo, que reuniu ministros e também políticos, como o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro da Economia e da Fazenda, Fernando Haddad, ele fez questão de prometer, então, que o novo marco fiscal será colocado justamente agora em março. Ele prometeu apresentar, portanto, as regras, que está estudando vários modelos internacionais, que o teto de gastos não será mais colocado como era antigamente. E, inclusive, houve uma reação da Bolsa, aquilo que você fala das expectativas. Então, agora, o mercado aguarda como será essa regra fiscal, até que ponto haverá eficácia para mudar um pouco também essa questão das expectativas. Ele falou também de reforma tributária, então isso poderia, aí, ao longo do ano, trazer um alento, aí, uma confiança maior para o mercado. Perfeito. Eu acho que essa comunicação por parte do governo sobre o arcabouço, o que será a âncora fiscal, né, quando
atualmente o governo defende uma operação diferente com o teto de gastos, é a principal válvula de escape para o andamento da economia. Eu acho que vai destravar não só projeções e expectativas, mas a própria economia real, né? A gente vai ter dados mais claros para se trabalhar, englobar e sentir com mais certeza, né, as condições que a gente tem para frente e a atuação que vai ser necessária ser feita hoje, né? Então é muito importante essa comunicação, espero que dê tempo e que eles consigam trazer de forma completa, porque são vários assuntos, né? Não só a questão de orçamento, a questão de administração de contas dentro do balanço do governo, mas também mais voltado para a questão de política fiscal, que é a reforma tributária, uma discussão antiga e que pode ser a grande ferramenta de resolução e mudança para o país, que eu acho que é a principal ferramenta ali que está na mão do governo que pode vir fazer a diferença. Economista Ariane Benedito está conosco e também conosco o Diogo Schelp, nosso comentarista, que vai fazer agora a sua pergunta. Schelp. Bom dia, Ariane. Ariane, em relação ainda sobre essa questão da política fiscal, como você imagina, a gente ainda não tem muita informação sobre isso, obviamente, mas como você imagina que pode ser o desenho, né, a engenharia, a arquitetura dessas novas regras fiscais que o governo vai apresentar? Quais são, digamos, as possibilidades, as alternativas que o governo tem nesse sentido? Bom dia, Diogo. É difícil, né, a gente pontuar o que pode vir a acontecer. Eu acho que até deve ser uma discussão parcial de medidas, né? Acho que também não dá tempo de se discutir tudo, porque é um cenário complexo para o fiscal do Brasil, né? A gente vai ter que resolver muitos anos ali de medidas que foram apenas combatidas, né, combatíveis assim, para a resolução, e trazer um pouco mais de mudança estrutural nessa questão. Acho que deve haver uma revisão, principalmente do sistema de impostos praticados para frente, e isso tem muita ligação da questão do orçamento, então tudo se interliga ali, tá? E não só, a gente somou medidas também que vão ter que compor essa discussão para frente, como propriamente a tabela do IR, né, que não se falava até então, ano passado, devido à magnitude proposta para o salário mínimo, agora isso já mudou, essa medida de reajuste já traz mais uma questão, então é uma somatória em cadeia que a gente tem de assuntos que precisam ser revistos. O que eu adicionaria e trocaria em relação à conduta das discussões, ao invés de tentar trazer mecanismo ou de alavanca para arrecadação, ou somente de revisão para despesas, mas olhar a Constituição como um todo e as travas que a gente tem, que nós chamamos de contrapartida, para ambos os lados, tanto de arrecadação quanto de despesa. Agora, Ariane, evidentemente que esse embate entre o governo e o Banco Central não vai levar a lugar nenhum, apenas trazer mais preocupação e incerteza justamente para o mercado, né? Inclusive se falou que haveria uma nova meta fiscal, isso foi deixado de lado porque seria algo artificial e não seria bem recebido mesmo, evidentemente, né? Mas fica também agora a expectativa de que não haverá também um empenho nas reformas, a tributária há a promessa, mas a administrativa praticamente não se fala mais sobre isso. Até que ponto, de fato, aí haverá todo esse acompanhamento para saber o que o governo quer fazer e vai fazer? Prometeu muito, mas será que vai cumprir mesmo? Essa é a grande questão, né, Marcelo? Porque tem uma variável muito importante no meio de tudo isso, que é a variável tempo. Será que tem tempo hábil de fazer todas as discussões necessárias em apenas um governo, né? Eu acredito que não, até devido à complexidade do assunto e à magnitude, né, o tamanho da movimentação que deve ser feita dentro dessas discussões. Isso tratando só de a tributária. Quando a gente soma a administrativa, que é outra questão também muito complexa, eu acredito que a variável tempo ela vai ser pequena para todas essas questões que realmente trariam uma mudança grande ali, né, para a condução econômica do nosso país, né? Tá faltando isso. Elas não podem, essas reformas, elas não podem andar de forma única. Então a gente já conseguiu aprovar uma que também já fez uma grande mudança, que foi da Previdência. Agora precisa ser continuada essas reformas para frente. E eu acho a melhor ferramenta, a melhor forma
de ser conduzida a esse tipo de política, né? A discussão, como você disse no início do seu questionamento, né, a questão toda dessas discussões acho que uma medição ali para mostrar até que ponto pode ser atuante tanto o governo quanto o Banco Central, mas de fato não é saudável, porque você causa uma especulação, que foi como a gente viveu ali, principalmente nessa última semana, né, sobre a reunião do Conselho Monetário, as falas do ministro Haddad. Você cria um movimento de especulativo de mercado, e que isso não é benéfico, né, a médio e longo prazo. Você está deteriorizando ali essas movimentações que poderiam estar gerando valor também. Então, as discussões, elas só causam esse movimento de euforia no curto prazo, mas não resolve e não traz nenhum tipo de benefício numa possível resolução dessas medidas. Diogo Schelp, é seu questionamento? Ariane, a gente vê nessa discussão toda sobre taxas de juros, né, uma atitude muitas vezes de desprezo do presidente Jair Bolsonaro em relação ao que ele chama de um mercado. Aliás, uma atitude que viu já desde a eleição dele no ano passado, né? Essa coisa de falar como que vocês estão querendo colocar, por exemplo, a responsabilidade fiscal acima da responsabilidade social. A minha pergunta é a seguinte: existe mesmo essa separação entre mercado financeiro, as pessoas que atuam nessa área, os investidores, e o resto da população, ou há alguma convergência de interesse, né, entre essas duas partes, digamos assim? Não existe nenhuma diferença entre essas duas classes, né? Até porque, quando a gente fala de mercado, a gente está falando da atuação dos agentes econômicos como um todo. Isso engloba o governo também, né? Engloba a população, não só o investidor, porque a gente fala de mercado, parece instituição versus investidor, né? Mas é um ambiente muito mais amplo do que isso, né? Então, a partir do momento que o Banco Central ele apenas detém uma parcela da tomada de juros, né, o mercado desenha outra parcela. E essa expectativa de mercado, quando a gente fala de mercado, a gente não está falando de mercado financeiro por si só, a gente está falando da economia como um todo, a expectativa do consumidor, né, do lado da produção, né, da atividade do nosso país, que compõe ali as instituições, as empresas, e também essa relação com o Estado. Então, esses três agentes eles têm que se conversar, e é o que determina a outra parcela de juros e que movimenta ali a nossa economia, né? Por isso que a gente não pode separar essa questão de política fiscal, expectativas do mercado, e como eu falei, não é mercado financeiro, é o mercado econômico, né? Os agentes se relacionando ali, porque é o que determina também a eficiência da economia real, né? Não dá para tratar unicamente de forma separada, e é bem bacana poder explicar essa questão, porque quando a gente fala de mercado, parece que a gente está falando só do mercado financeiro e da expectativa que acontece na especulação, mas na verdade essa não é a questão. Quando a gente fala de juros real, né, quando vai para a ponta, o nível de atividade, né, tá um cenário muito complexo, e quanto mais embate a gente tiver dessa busca do crescimento a todo custo, desprezando o nível de inflação, né, e achando que os juros é um problema do Banco Central e não do governo, cria-se uma confusão que ela não é verídica, é artificial, isso não existe, né? Hoje, a queda dos juros da base mãe, né, que é a taxa Selic, ela depende do governo. A expectativa dos juros futuros depende do governo em si. E o que está faltando? Está faltando exatamente para todos esses agentes entrarem num acordo, né, e a gente ter uma melhora de cenário, a apresentação de um fiscal, e não só do fiscal, mas da responsabilidade com que isso vai ser feito. E um discurso real, né, Ariane? Não é aquele discurso político de se acabar com o mercado, acabou, se acabaram todos os problemas e o social será bem atendido também. Essa é a conversa política, infelizmente. Ariane Benedito, economista, participou conosco aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado, Ariane. Obrigada a vocês, até a próxima. Muito obrigado.